como há uma sede de rever o filme para quem já viu e a curiosidade por ver aquilo que ninguém nunca viu. Então, eu estou fascinado para ver esse encontro. Começa agora mais um Cine Vitor, uma edição muito especial, um convidado muito especial para falar de um filme muito especial que está chegando aí no momento de comemoração, digamos, né? Porque a gente vamos ao cinema assistir na tela grande agora uma cópia restaurada em 4K, com um som impecável, com a imagem impecável de Corisco e Dadá. Chico Dias, prazer receber você aqui para falar desse filmaço brasileiro e que você tem uma história muito longa, né? Com esse filme, não só com esse filme, mas com o diretor Rosenberg Cariri. Essa parceria de vocês começou no Corisco e Dadá. Então vamos pro começo disso tudo, né? Pro começo dessa história. Queria saber como é que você chega no Corisco e Dadá. Como é que esse roteiro chega para você? Como é que surge esse convite para você? E também o que que te inspirou, o que que te deixou com mais vontade de aceitar esse trabalho? Bom, antes de tudo, eu queria aqui manifestar em voz pública a minha grande emoção, minha grande alegria desse filme estar restaurado e poder chegar nas plateias atuais do povo brasileiro. É um filme simbólico, é um filme síntese, é um filme que demonstra muito do que eu sempre acreditei que o cinema poderia fazer, ao mostrar esse Brasil profundo, a luta do homem sertanejo, do homem brasileiro. Então, ele vinha agora, 30 anos depois, para mim é um motivo de muita alegria, muita emoção. Estou louco para ver como é que ele vai encontrar essas novas plateias, esse novo mundo. Na verdade, é um novo mundo que ele vai encontrar. Então, eu precisava dizer isso antes. Relembrando e respondendo a tua pergunta, eu digo assim: eu tinha acabado de vir de fazer um grande sucesso com o Memorial de Maria Moura, da Raquel de Queiroz, adaptado para televisão, em que eu fazia uma dupla com a Glorinha Pires. Foi um sucesso absoluto. Eu acho que foi ali que talvez que a minha cara, a minha têmpera, a minha natureza tenha chamado a atenção do Rosenberg. Mas, curiosamente, tem uma história aí que eu não fui, eu acho, acho não, tenho certeza, que eu não era a primeira escolha. Eu acho que agora eu lembrei, o Bertrand Duarte, um ator baiano belíssimo, me parecia que era a primeira opção pelo biotipo, pelas feições, pela altura, era a primeira opção, eu acho, para fazer o Curisco. Aí, bom, e talvez eu fosse cotado para fazer o Lampião, me parece que era isso. Mas aí passaram as leituras, passaram os encontros. Eu me lembro que uma vez na casa da Dira, com o assistente de direção do Rosenberg, o Jefferson, fizemos uma leitura ótima e calhou da possibilidade de eu me transformar em Curisco. E assim se deu, não sei que peças o que aconteceu, mas eu fui escolhido, para minha grande alegria. E qual foi minha surpresa quando me deparo com o universo oferecido? Ou seja, conheci a história de Lampião, conheci a história do banditismo do começo do século XX, sempre me interessei por isso, mas ao entrar no estudo propriamente dito do tema, do universo e do próprio personagem, eu me deparei com uma profundidade, com a dimensão que aquilo tinha, com a significação que aquilo tinha, com o simbolismo que aquilo tinha, e fiquei muito feliz de poder, naquela altura da minha carreira, poder tentar transpor aquele vão, aquele desafio, que era um grande desafio. Me lembro bem quando eu cheguei lá no Nordeste, eu fui experimentar roupa, tudo era inadequado, né? Porque não sou tão alto quanto o Curisco era, e então parecia um anão com as roupas do cangaceiro, era tudo frouxo, parecia o Dunga, aquele anãozinho da Branca de Neve. Mas aí a gente vai adaptando, né? Essa troca do ator, do intérprete com o meio, com as indicações do diretor, com o roteiro, com os colegas, vai incorporando, até que me tornei um verdadeiro samurai. Aquele Kurisco é um samurai, com aquelas cruzetas assim de armas, com as baionetas, com as facas. E foi assim, então, foi assim, depois das leituras, do conhecimento com Rosenberg, eu fui levado à região, ao local, ao berço daquilo tudo, né? E ali nasceu essa ficção baseada numa história muito, muito sólida. E, claro, o encontro com a Dira também era de uma química, porque a Dira é fibrenta, que nem eu sou fibrento, né? Tem uma musculatura espiritual de desafios ali, e o Rosenberg, fundamentalmente, profundo conhecedor daquele universo, e curiosamente ele tinha uma concepção daquele universo
que tirava aquela história do naturalismo, de narrativa natural, trouxe para um grito mais pungente, para um grito mais dolorido, para uma valorização do gesto, para a questão ser mais arquetípica e mais simbólica. E aí na minha carreira, ele me deu um grande ensinamento, ele foi uma biblioteca para mim. O Nordeste começou a chegar no meu espírito, porque eu sou nordestino hoje, graças ao cinema, né? Eu sou nordestino mesmo. Fiz muitos filmes após esse, e essa cara, essa natureza, esse temperamento se encaixou numa veia nordestina para minha alegria, felicidade e salvação, eu diria. Tranca tua barriga, Dada. Vamos sair desse inferno. Muito legal também de ouvir você relembrando, né, esse momento lá também. Que eu fico imaginando assim a imersão nesse lugar, né? Como isso cresce o filme também, vocês estarem naquele lugar. Você falando aí do figurino, desse traje todo que sempre foi muito visível pra gente, né? Estudando a história do cangaço, Lampião, o Corisco, Dadá, esses personagens emblemáticos da história do Brasil. E aí quando vocês levam pra ficção, é preciso ter essa imersão também, que vocês se entreguem, né? Que vocês vivam aquele lugar. Como é que era para vocês esse tempo no set, né? Porque além do ação, tinha essa convivência de estar naquele lugar, né? Com aquelas pessoas, naquele, sei lá, se sentir a atmosfera daquilo onde tudo aconteceu. Como é que era esse processo também lá? Veja bem, o cangaço e esses heróis, entre aspas, essa época do banditismo, do começo do século XX, isso está vivo no imaginário do povo nordestino e, consequentemente, no imaginário do povo brasileiro até hoje. Muito próximo e muito à flor da pele lá no Nordeste. Qualquer pessoa nas capitais tem uma história ou um parente que viveu ou que teve uma experiência junto aos cangaceiros. Então, é uma ebulição, é um caldeirão em ebulição ainda no imaginário do povo brasileiro. É importante notar isso, por isso que eu acho que é bom tocar esse filme vir à tona agora, para a gente se recuperar de uma certa forma. É claro que nós chegando lá, claro que eu me enfurnei com a Dira na Biblioteca Nacional aqui, e aí também a dimensão se tornou assustadora, com a profundidade, com a drasticidade, com o drama. Porque é uma luta sobreviver no sertão do início do século, no final do século XIX, início do século XX, era uma luta a sobrevivência, a ausência de Estado total, os donos da terra, os sertanejos sem terra e como sobreviver num lugar que não tem lei. Então, aí brotavam esses cangaceiros, essas cangaceiras, esse tipo de gente que estava querendo sobreviver, ter o um mínimo de dignidade. Então, eu vi quão pungente, quão forte aquela história me oferecia. E não só isso, abriu-se esse universo todo real. Mas quando eu encontro o Rosenberg, quando eu estou no sertão, em Exu, naquelas cidades todas que nós filmamos, nas condições que nós filmamos, porque as condições, o tipo de cinema que o Rosenberg faz, também já nos coloca no meio do caminho do personagem. Ou seja, não, nada é fácil, as condições são reais, as pessoas que nos envolvem, o bando do Corisco e da Dadá, os inimigos do Corisco e da Dadá, todos eles são muito reais. Todos eles são muito reais. Então, aquilo efetivamente nos ajuda a compor esse ser desesperado, iluminado, herói, resistente, profano, sagrado para o Corisco e era, e, consequentemente, tem aí a homenagem à mulher que o Rosenberg fez e faz com a Dadá. Porque é bom notar que esse filme, originalmente, partia de uma entrevista que o Rosenberg, uma entrevista belíssima, que está por aí no YouTube ou no livro, que ele faz com a Dadá, e a Dadá conta tudo, e a Dadá seria a narradora. É um filme inicialmente era um filme de viés feminino, o ponto de vista da mulher sobre aquele herói, sobre aquele demônio, sobre a espada de fogo, espada de Deus que o Corisco representava. Fomos trabalhando, lendo, trabalhando, e o Rosenberg nos botando num abismo simbólico, não é uma interpretação realista, é simbólico, né? Tudo é simbólico ali. E é um filósofo profundo, Rosenberg, então nos exigia umas instâncias de interpretação que eu não tinha alcançado até então. Fundamental foi essa visão filosófica dele em relação a esse personagem. Então, cresci demais, minha visão dramatúrgica ampliou, eu acho que a da Dira também, e a gente bateu uma bola muito
Estou apaixonada, eu e Dira. Foi algo de muita honestidade. Risco e Dadá. O duelo da ternura com a violência. As coisas vão surgindo também, né? As lembranças É. vão vindo, isso que é o mais legal também, né? De resgatar essas memórias. E algo muito importante que você trouxe aí, essa questão do filme, né? Logo no começo, ele avisa que ele é baseado nesse depoimento da Dadá. E isso eu acho que deixa ainda mais interessante saber que tem toda essa profundidade no roteiro desse filme, né? E para isso tem esse entrosamento de vocês, que você falou muito aí você e a Dira tem todo esse elenco. E o filme também, o que destaca para mim, assim, é essa questão histórica, né? Eu acho que é algo contado também por um nordestino, que tem essa visão, algo que a gente sempre aprendeu no colégio, mas muito vagamente. Em outras conversas, né, citando, lembrando, tem um momento ali muito célebre do filme que é a filmagem do Lampião, né, que o Benjamin fez essa filmagem, que é a única filmagem do Lampião e do seu grupo ali, né, Corisco, Dadá, o Lampião, é uma filmagem que só tem esse é o único registro que a gente tem dessa turma, né? Claro que a ficção vem e traz tudo isso pra gente também, obviamente, né, com essas narrativas muito bem contadas, muito bem construídas. Como é que você vê o filme nesse lado histórico, chegando para as pessoas que não conhecem essa história, ou que nunca viram. Mas como você falou, isso no Nordeste a gente sempre escuta muito. Todo mundo tem alguma história com esse bando. De alguma coisa tem, né? Em Mossoró, por exemplo, tem um memorial pro Lampião, que é uma coisa gigantesca, enorme, assim, né? Então, como é que você enxerga o filme com esse viés histórico para essas pessoas? Sei lá, vamos dizer para quem não assistiu ainda, para quem não viu, para quem vai se deliciar pela primeira vez em ver essa história nas telonas agora, nessa nova cópia. Olha, cinema e entretenimento, tem a luz do cinema que conscientiza e tem a luz que ofusca com entretenimento puro. Eu acho que esse filme ele traz ambos, né? Porque é um filme de amor, é um filme de perseguição, é um filme de ação, mas também traz a luz da consciência política e da consciência histórica. Isso é muito importante para o filme. E para a plateia atual brasileira, é muito importante um filme que traz para mim, aos meus olhos, a síntese do homem brasileiro, do homem e da mulher brasileiro. Essa síntese de, sem Estado, ter que sobreviver. É uma fúria que existe. Essa história pode ser contada hoje em dia em qualquer comunidade do Rio de Janeiro, de São Paulo ou de qualquer grande cidade. Existe a questão de quem tem, quem não tem, e quem não tem, como é que faz para se virar, como é que se o judiciário não está do lado do pequeno, como é que foge, como é que se fortalece. Você vê o crescimento das facções, você vê o crescimento do crime organizado, você vê. Então, essa questão do banditismo original por resistência é a síntese, pilar da história social brasileira. Esse filme tem isso, traz isso, contextualiza isso e lembra a importância da luta e a consciência política nos dias de hoje, consciência social, inclusive. Então, esse herói, entre aspas, porque os cangaceiros tinham essa dúbia leitura, né? Entre ser o herói e ser o bandido, entre ser o Robin Hood e não ser o Robin Hood, e estar do lado dos pobres e resistir, mas também juntava os coiteiros e fazia umas desgraças. Então, essa imagem dúbia, assim, que ressurge dos movimentos da ebulição social e popular, é muito importante ser visto hoje em dia, entendeu? Eu acho que é um golaço trazer esse filme agora. Eu vi um comentário da Elisa Lucinda nas redes falando que momento importante para um filme importante. Ou seja, esse tipo de coisa. E estou vendo, pelo movimento nas redes, como há uma sede de rever o filme para quem já viu e a curiosidade por ver aquilo que ninguém nunca viu. Então, eu estou fascinado para ver esse encontro de dois tempos, né? A narrativa eterna dos cangaceiros, mas esse filme de 30 anos atrás e essa plateia que não era nem nascida, quer dizer, nem nascida era, né? Estou muito, muito curioso, muito feliz e muito orgulhoso também de pertencer a essa família Cariri que me possibilitou não só esse filme, mas outros. Mas esse filme foi o início de tudo. E conversando com a Bárbara esses dias também, ela trouxe algo muito bonito sobre a realização do filme, que foi um filme divisor de águas para praticamente toda a equipe, né? Você mesmo agora traz aí no seu depoimento como o filme foi importante para você, como o filme é importante para a filmografia do cinema brasileiro.
Também acho muito legal que o filme chegue nessa semana que o cinema cearense completa 100 anos. É uma comemoração muito importante do cinema cearense, que já nos proporcionou obras belíssimas aí, por isso que Dadá também entra, né? Então eu queria que você falasse agora também desse seu carinho pelo Rosenberg, também contasse como é que é o Rosenberg no set. Eu já tive o prazer também de entrevistá-lo algumas vezes, ele sempre muito, muito gentil, muito educado e com muita paixão pelo que ele faz. Aliás, a família toda, né? Então, como é que é para você essa relação com o Cariri, com a família Cariri, no cinema e fora do cinema? Olha quem está aqui, ó. Dá para ver? É a Bárbara. Criancinha. Olha lá, olha lá. Ela Ela tá no vivia. filme, inclusive, né? Ela Ela aparece está no no filme. filme, exatamente, mas ela era pequenininha. Olha só, existem vozes que, quando você se depara com elas, elas são portais, né? Você entra num universo. A voz do Rosenberg é um desses portais, porque, além de filósofo, comunicador e cineasta, ele tem um profundo respeito, carinho pelo povo nordestino, pelas manifestações populares nordestinas. Vai do beado, vai das cantadeiras, das benzedeiras, da questão dos tapuias, dos índios, da questão do cangaço, de todas as conflagrações sociais, o contestado lá no sul, foi no sul, mas foi do boi. Tem um outro do lado do boi, que ele tem um livro, a história do cego Aderaldo, Patativa do Assaré. O Rosenberg tem uma curiosidade, um carinho e amor pelo povo que faz dele um profundo conhecedor dessa matéria que o apaixona. Então, você conversar com ele é você mergulhar num mar de possibilidades de expressão popular e de uma riqueza muito rara. E como nós sempre tivemos como centro, não mais, mas nós tivemos até 20 anos atrás, 15 anos atrás, um centro de inteligência, entre aspas, Rio, São Paulo, Minas, essas vozes não eram devidamente ouvidas, principalmente no cinema, que era um cinema mais tímido. O cinema era mais aqui por baixo. Então, quando eu chego e me deparo com a dimensão de um filósofo, de um pensador, de um homem da escrita, de uma narrativa popular, eu fico completamente fascinado com as possibilidades que ele me oferece. Não só como intérprete, mas como cidadão, como artista, como leitor de realidade, né? Agora sim, o Rosenberg está ocupando o lugar que ele merece, é uma referência nacional, é uma referência do cinema nordestino, é uma referência do cinema nacional, e ele tem uma bagagem ímpar, assim, eu digo, em termos de saber retratar e ler o próprio povo e ver a urgência com que esse povo deve ser escutado e lido. Então, para mim, não diria que é o Papa, mas assim que ele estalar os dedos, eu vou na direção dele para estar à disposição dele fazer o que ele quiser, entendeu? É uma dimensão, é um portal. Você passar ali, agora ele deixa nas mãos da Bárbara, né, e na mão do Petro também essa assinatura, essa narrativa, essa caneta, essa mão de leitura do mundo, que é muito importante para o Brasil. Uma terra bárbara e um homem em armas lutando pelo seu destino. Bonito isso, muito bonito ouvir também de alguém que tá sempre com ele, né? E tem essa mesma paixão, né? Você também é um cara muito do cinema. Então, acho que quando encontra também, aí essa chama, ela não apaga nunca também, né? Desse amor, dessa entrega. Você falou uma coisa bacana, que é a questão da família. Eu já fiz o Siri Araia nas escadarias do Palácio, fiz também o Curisco, fiz também os Pobres Diabos. Por exemplo, os Pobres Diabos eram famílias, era um filme feito por famílias. A família do Everaldo com a Zezita, eu com a Silvia, Bárbara, Petros, Rosenberg, e as famílias de circo. Então, o modus operandi dele é muito perspicaz, muito penetrante, muito profundo. Mas você falou uma coisa muito, muito legal que eu tenho visto nas redes, assim, muitas pessoas comentando quando saiu o pôster, algumas imagens, muitas pessoas curiosas para ver, para rever o filme, né? Você falou da Elisa Lucinda, que também deixou um comentário, muita O gente Krenak, empolgadíssima. o Ailton Krenak se manifestou hoje. Esse eu vou ver, esse eu não vou perder. Sim, há uma dimensão respeitosa pela volta de Curisco e Dadá.
E é um filmaço mesmo, né? E que bom que ele tá chegando nesse momento. Acho que é tanta história que passa também, tanta lembrança, assim, mas como é que você, a gente até falou isso de novos públicos, enfim, mas como é que você imagina, ou como é que você deseja que o Corisca e Dadá chegue nas pessoas hoje? Até para aquelas que já viram, que vão rever. Eu, por exemplo, parece que eu vi um outro filme, sabe? Eu não sei se por ter mais um outro olhar agora, um outro entendimento, até do próprio Cinema Nordestino, que eu sou muito fã, dessa história toda, dessa construção de vocês, do trabalho de vocês. Então, como é que você espera, imagina, deseja que o Corinthians da chegue agora? É temerário tentar responder a sua pergunta, meu caro Vitor, porque são outros tempos, né? O mundo de hoje é superficial e fragmentado. Você ter tempo de prestar atenção num filme com aquela narrativa, pode acontecer de tudo. Pode acontecer de não ser lido, não ser gostado, ou, não, isso é muito. Não, isso é. Nós vivemos de nichos, então o Corisco talvez não chegue nos nichos de uma juventude sul, Rio, São Paulo, Moca ou Belo Horizonte, Ceilândia, não sei. Então eu fico quieto. Eu estou gostando da possibilidade dessas águas se encontrarem, desses diferentes tempos se encontrarem, e a pororoca que vai sair daí, eu não imagino. Mas eu desejo muito de ver isso, por isso que eu estou tão feliz, entendeu? Por isso que eu estou tão feliz, porque foi um dos personagens que eu mais consegui, por osmose, por incorporação, por meios que eu não conhecia, chegar nele. E a via do humano ao sagrado, ao divino, eu fiquei intensamente violento alguns dias. Eu não larguei o personagem. Coisa que eu sempre larguei, sempre soube dividir entre personagem e o Chico, mas esse me levou, talvez pelos 2 meses de filmagem, naquelas condições, de eu viver algo muito delicado, entendeu? Quase que ele me leva o que eu tinha, do mínimo que eu tinha de lucidez e equilíbrio naquela época. Muito bom. Agora você falando isso, você tem alguma lembrança assim, de alguma cena muito forte que foi realizada, os bastidores desse momento, te deixou muito tenso, ou a equipe, enfim, teve algum momento ainda mais marcante, né? Além de tudo, né? No geral? Havia, sim, as condições de filmar no sertão naquela época são muito ingratas. É um calor de 55, é um calor, e nas condições, a gente estava no banquinho na sombra, dividindo sombra com 30. As dificuldades eram muitas, mas isso também nos dava o que nós precisávamos ter. Uma das cenas que eu acho mais impressionantes são duas. Uma é quando o Corisco rapta Dadá, que tem uma correria no milharal, uma derrubada, uma coreografia. O Ronaldo Nunes, o fotógrafo, foi brilhante nessa cena, mas é de uma violência e de uma beleza ao mesmo tempo. Porque tem o amarelo do milharal, mas também o curisco selvagem por cima da menina. Ali se dá uma cena muito bem realizada. E outra que eu guardo com muito carinho até hoje é quando o Dadá perde, acho que o quinto filho, sexto filho, e eles estão fugindo das volantes policiais e ela entristece numas pedras. Por isso, num diálogo invertido com Deus, faz o credo, reza o credo ao contrário, eu não creio em Deus que não está sentado ao lado de Deus, que não te pertence, que não, e ele vai arrancando todas as coisas santas que poderia protegê-lo, e ele faz uma afronta aos deuses, ele se torna mito ali porque ele sobe ao Olimpo e enfrenta e nega a Deus, a existência de Deus, e logo depois chega um soldado e ele completa o sacrifício. É uma cena de um poder místico, mítico, e todo arrepiado em lembrar. Mas É, é um filme que traz muito essa força, né? Eu acho que ele tem muito. muitos símbolos também pra gente, dessa coisa histórica, dessa entrega de vocês também, que a gente entra muito, a gente tá naquele lugar, né? Durante aquele tempo do filme, a gente tá vivendo aquilo, a gente tá naquele grupo. Tem hora que a gente torce para um lado, hora torce para o outro. É importante lembrar também, e frisar e salientar que criam-se relações
ali, né, de envolvimento, por exemplo, o Chico com o grupo do Curisco, que eram aquelas pessoas que estavam ali, aqueles matutos sertanejos, e a própria Dira com as meninas. Cria-se um universo de muita força. E curioso notar que, como está forte no imaginário das pessoas, toda aquela figuração, não era figuração, eram atores que compunham o grupo do Curisco. Eles, durante a época das filmagens, eles puderam ser aquilo que eles realmente eram. E puderam ser o que eles eram. Quando deixou de filmar, eles voltaram a ser uns cidadãos pacatos, normais, sem acesso à arma, sem acesso à vivência rústica, ou às bravatas e às esgrimas com as volantes policiais, mas incorporou-se, o grupo incorporou uma energia de 1930 a 1928, acho que foi a morte de Curisco. E isso é muito interessante, porque está muito próximo do povo nordestino, essa luta, essa resistência. Outra coisa importante de notar nesse relançamento, Vitor, que eu reparei, nesse novo cartaz, porque o primeiro era esse, tá vendo? Tá o Curisco aqui, mas botaram a Dadá como se fosse uma protetora, a mulher atrás. Nessa versão agora, Dadá está na frente. Então, eu não sei se foi consciente, mas há uma leitura de trazer o que sempre devia ter sido, trazer a mulher para frente. Era ela que protegia ele. Não era ele que protegia ela, era ela que protegia ele. Ela era que fincava na terra ele, entendeu? Então, trazer a figura da Dira, consequentemente da Dadá, consequentemente da mulher para o primeiro plano, é interessante, é muito interessante. E essa força da Dira também, de vocês dois, né? Vocês dois são duas atuações, assim, premiadíssimas, né? O filme foi super premiado aqui, Gramado, Brasília, Havana, enfim, fez uma trajetória também muito bonita nos festivais e tem essa força de vocês dois. A gente falou lá no comecinho do entrosamento, desse elenco todo, né? De todos, é tudo muito bem entrosado. Mas você e a Dira, acho que tem algo muito, muito especial ali, né? É óbvio, né? São os protagonistas que contam essa história. Então, E também tem uma coisa que é legal, que é um vocabulário cinematográfico do Rosenberg. Não é uma cinematografia, um vocabulário, uma leitura refinada, com fusões, com passagens, com tecnologias. Não, é como o Rosenberg queria ver. Tem aqueles animais, tem aqueles vegetais, tem aquelas paisagens, tem aqueles cortes secos. Não há um apelo fílmico de sedução para você entrar na história. É como é, entendeu? Isso também dá força ao filme. com certeza. Com certeza, acho que isso ainda deixa o filme ainda mais verdadeiro, né? Por isso É, que a gente se sente tão parte é. daquele momento. É o cinema, além de ser muito histórico, ele é um cinema entretenimento, porque ele realmente está entretendo a gente de assistir aquele grupo todo e fazer parte daquilo, assim, de entrar naquela história. Como eu falei, a gente torce, tem hora que a gente torce pro grupo, tem hora que a gente tá contra, que a gente quer ver, a gente acha que o Corisco isso, acha daquele. Enfim, eu acho que é o que o cinema proporciona, e também eu acho que essa feitura do Rosenberg também, né? Tem um cuidado muito especial ali de contar essa história. Então, eu acho isso muito mais interessante. Você tá muito empolgado com esse lançamento, tá muito feliz com esse lançamento, então acho que vamos convidar o povo para ver Corisco e Dadá nas telonas chegando aí. Olá, olá, sou Chico Dias aqui. Eu estou muito feliz e emocionado e com muita vontade de convidar todos vocês para assistirem Curisco e Dadá. Um filme que foi feito há um bom tempo, mas que chega agora numa cópia restaurada em 4K e vai ter um lançamento a nível nacional. Eu queria muito que vocês vissem esse filme, porque ele é a síntese da luta do povo brasileiro. Então não há momento mais oportuno que é ver Curisco e Dadá nos cinemas, agora a partir do dia 17/10, em várias capitais brasileiras. Vem ver e depois me conta. Estou muito curioso e muito feliz. E vem muitos outros projetos com o Rosenberg aí, que eu fiquei sabendo já, viu? Tem mais coisa Isso, vindo com essa família. isso a gente não pode falar porque desencanta, deixa quieto. Chico, Mas valeu. olha só, você já falou com a Dira, conversou com a Dira? Não, Guadira ainda não. Sobre o Corisco e Dadá ainda Ah, não. tá bom, tá bom. Então, ó, boa sorte, obrigado. E eu espero ver o filme, porque eu sei que você já viu, me deu uma invejinha branca, mas eu estou louco para ver. Vi o trailer hoje do 4K que a rede soltou e estou muito curioso.
Não, tá belíssimo. É uma cópia lindíssima, assim. Algo é muito bom. Que bom, fiquei muito feliz com essa cópia chegando agora. Chico, obrigado aí mais uma vez pela sua E eu presença aqui no fiquei Cine muito feliz que essa entrevista foi melhor que a de ontem. né? Se vocês soubessem os bastidores disso tudo, olha, dava um filme. Vamos falar pro Rosenberg fazer um filme. Um abraço, meu querido, um abraço, Chico, Bárbara, se você sucesso aí. estiver aí ainda. Valeu. Valeu, valeu. Agora, olha, ninguém dá tiro à toa.